Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube e da fanpage da Câmara, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, para apresentar a avaliação do cumprimento das metas referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Estão conosco para a apresentação os senhores Mauro Ferreira Adorno Filho, secretário de Finanças, e o senhor Francisco Pedro Dalboni, chefe da Contabilidade. Nós vamos passar a palavra ao senhor Mauro para que ele faça a apresentação da matéria. Boa noite a todos. Boa noite. Seguindo a apresentação do quadro de receitas e despesas, né, no número 1, que se refere à receita total, compreende a toda a arrecadação da administração direta e indireta realizada no período, atingindo o montante de R$ 92.115.000, que representa 35,16% do montante previsto para o ano de 2025. As receitas não financeiras, na linha 2, é igual à receita total menos as receitas de valores mobiliários, empréstimos concedidos, operações de crédito, receita de privatizações, amortização de empréstimos concedidos e alienação de investimentos permanentes. Nesse caso, o município de Tietê enquadrou-se as deduções das receitas, os rendimentos sobre as aplicações financeiras, atingindo um montante de R$ 90.333.000. Isso representa 34,91% do montante previsto para 2025. Nas despesas totais, que compreende a despesa da administração direta e indireta paga no período atingindo um montante de R$ 81.841.000, representa 31,24% de tudo que a gente previu para este ano. As despesas não financeiras, que corresponde à despesa total paga, menos a despesa com juros da dívida e as concessões de empréstimos, aquisições de títulos de crédito e as amortizações da dívida. Nesse caso, o município enquadrou as deduções dos valores realizados com a amortização e os juros provenientes das operações de crédito, atingindo um montante de R$ 81.469.000, representando 31,22% do montante previsto. Com isso, o resultado primário, que é um indicador que aponta fundamentalmente para a maior ou menor capacidade do município de pagar os juros da dívida, que é a diferença entre as receitas não financeiras e despesas não financeiras, nesse período atingimos um montante de R$ 8.864.000, representando 502% do que a gente previa para esse período. E o resultado nominal, que é um indicador que mostra a gestão fiscal do exercício, foi deficitária ou superavitária, que pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros ativos menos os juros passivos, resultando no período a importância de R$ 9.954.000, que representa 249,91% do resultado previsto. Na dívida pública consolidada, né, na linha 7, é o montante total apurado das obrigações financeiras do município. No período apurou-se o valor de R$ 4.363.000, que representa 60,52% do montante previsto. Esse valor refere-se ao montante a pagar dos contratos de operações de crédito. Referente à dívida consolidada líquida, né, que é a dívida pública consolidada menos as deduções que compreende o ativo disponível e haveres financeiros líquidos de restos a pagar processados, atingiu um montante de R$ 47.450.000, que representa 193,70% do montante previsto. Referente às aplicações constitucionais, no ensino, até o momento, foram aplicados 36,50%, com obrigatoriedade de 25%. Na saúde, 35,99%, com obrigatoriedade de 15%. E o gasto pessoal, até o momento, está de 43,96%, com limite máximo de 56%. Sendo que apresenta para o momento, nós, representantes do Poder Executivo, colocamos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos que se fizerem necessário. Eu abro a palavra a quem tiver alguma pergunta a fazer. Boa noite a todos, né? Caro presidente, o nobre vereador, os servidores da casa,
funcionários servidores aí da prefeitura que estão aqui para esclarecer alguns pontos, quem nos assiste presencialmente, cativamente, todas as sessões, né? E aqueles que nos assistem em casa. Então, eu quero abordar algumas coisas, Mauro, tanto para você quanto para Kiko, né, quem quiser debater, se tiver também essa resposta nesse momento, porque ela diz respeito a esse quadrimestre, mas também uma situação geral do ano de 2025 que a gente espera. O primeiro questionamento é em relação à expectativa desses gastos em ensino, saúde e pessoal. Você acredita que esses percentuais eles se manterão dentro desse quadro ao longo do ano ou vai ter alguma redução? Pensar em ensino e saúde, você acha que esse percentual se manterá ao longo do ano de investimento ou não? Ou você acha que a média final vai ser dentro do que a Constituição prevê ou vai ter um aumento superior, né? Um investimento superior? Legal. Como tem a questão do empenho, e a gente já empenha, e o empenho ele é considerado para fazer essa análise, sim. A tendência é que esse percentual se reduza até o fim do ano. Sim. Obviamente que a gente vai atender dentro da expectativa, sim, isso está claro para a gente a necessidade de atendimento, até pela questão de rejeição de conta pública, a gente precisa ter o mínimo e a gente deve entregar um pouco a mais do que o mínimo para evitar qualquer tipo de problema e para atender principalmente as necessidades da saúde do Ok. Do e até ensino. expor, né, porque as pessoas que assistem, o objetivo da audiência é que as pessoas tenham essa informação, né? Porque senão fica uma audiência que só os entendedores entenderão e a população em si, que é o objetivo da audiência, não entende nada do que está sendo dito, porque são termos técnicos, né? Então, eu fiz o questionamento porque normalmente eu sei que há um declínio nesse percentual, mas para ver a previsão que vocês têm para esse ano. Em relação à folha de pagamento ao pessoal, o que você vê dentro dessa perspectiva anual também? Dentro da folha de pagamento, toda contratação, que há uma perspectiva de novas contratações, inclusive é público que saiu aí um editorial aí para novas contratações, isso tudo traz um aumento do índice prudencial aí da folha. Mas toda essa contratação e todo esse pessoal novo que deve agregar, a gente não deve passar de 46%. Então, você acha que o limite vai ser de investimento, limite não, o valor de gasto com folha de pagamento vai ficar nos 46%, bem aquém do limite prudencial. Exatamente. Perfeito. Então, o limite prudencial, na verdade, é o limite antes do teto de gasto, que seria de 54%, né? Exatamente. Então, chegou ali a partir dos 48%, começa a haver, por parte do Tribunal de Contas, algumas notificações, alertas, na verdade, e quando chega lá nos 52%, ele já começa até, se estiver muito contratado, que é o nosso caso, né? Até aplica algumas multas, né? Porque a gente tem hoje praticamente quase 300 contratados, né? A grande maioria na área da educação, né, que tem porque a maioria dos funcionários estão alocados na educação também, né? Daí eu queria falar sobre outros pontos que também são relevantes, que a gente não teve oportunidade de falar em outros momentos, e que isso precisa esclarecer porque foi tema de muitos debates, as pessoas questionam nas redes sociais, e a gente, mas aqui a gente está fazendo uma sessão de câmara para atender as redes sociais, mas hoje o sistema de comunicação é esse, né? Eu não uso mais o jornal escrito, praticamente, eu não vou usar o jornal da TV, e nosso canal mais comum é esse, tanto que é transmitido pelas redes sociais essa audiência. Em relação à previsão que nós temos, o que nós temos em caixa, de fato, né, acho que esclareceu um pouco, porque tu fala assim, olha, eu deixei 14 milhões em caixa, e a gente precisa explicar um pouquinho para as pessoas, né, para a população em geral, porque ela também não tem a obrigação de saber, por não serem técnicas, não serem especialistas, porque nós, muitas vezes, aqui, né, Silvio não, que o Silvio tem um apuramento matemático aí, né, um banqueiro quase, nem bancário, é um banqueiro, né, já tem mais esse conhecimento técnico, né, matemático dessa questão. Nós, nem tanto. Mas, quando a gente fala assim, tem 14 milhões em caixa, eu entendo como grande parte da população, hoje não mais entendo assim, né, temos 14 milhões para investir em qualquer área que eu quiser. Então, se hoje eu quiser gastar os 14 milhões na educação ou na saúde, eu posso fazê-lo. E quando a gente tem debates aqui nos bastidores, vai buscar informações diante dos questionamentos, nós percebemos que existem verbas, né, isso eu já sabia que acontecia na saúde e educação, mas também em diversas outras áreas que são verbas carimbadas, né, que se elas foram destinadas a este fim, somente a este fim, nesse fim devem ser aplicadas, e muitas delas exigem do município o que a gente chama de uma contrapartida, né? Que o município pode não ter. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho
desse caixa que ficou, certo? O que ele representa dentro do orçamento e como ele pode ser gasto. Claro que não em detalhes, porque você não veio, às vezes, preparado para falar dos detalhes, mas de forma geral, para a gente poder consolidar essa resposta aqui. Eu acho que é legal você puxar nesse assunto, Leandro, porque realmente o dinheiro público tem que ser claro, né? E vocês são cobrados do mesma maneira que nós somos cobrados, para que se façam as coisas no município, e a gente quer fazer o máximo possível dentro do que a gente pode. Foi comunicado na transição que havia 14 milhões e alguma coisa, né, que não vou saber exatamente o valor exato, que esse valor havia em caixa. De fato, havia em caixa, não é uma mentira. O que não foi transparecido para a população é qual o destino desse dinheiro. Como você disse, existem recursos que eles são específicos para determinada obra, para determinada secretaria e para determinada função. Não é tudo para custeio, não posso sair, como o pessoal quer, a gente sair asfaltando a rua com esse dinheiro, não posso sair fazendo praça, né? E como você disse, existem casos específicos que veio um investimento de 6 milhões de reais, que nós, como prefeituras, temos que colocar uma contrapartida de mais 6 milhões de reais, e se a gente não tivesse 6 milhões de reais, a gente tem que devolver os outros 6 milhões de reais. Para que a obra aconteça. Exatamente. E tem um prazo para o gasto desse investimento, né, desse valor. Então, na verdade, vou dar um exemplo aqui, que a gente está devolvendo agora, nesse mês, 400 mil reais para a Funasa, porque era uma obra que deveria ter sido feita há muitos anos atrás, não foi feito, e não temos mais prazo para que seja feito. Então, a gente está devolvendo esse valor para a obra. Agora, o Álvaro pode falar melhor, a gente está retomando a questão da Ponte Pêncio, está reabrindo uma licitação para que se faça a Ponte Pêncio, senão nós vamos ter que devolver R$1.400.000 para o Estado. Eu vou pegar até um link desse que você está falando, para a gente ficar ainda mais claro, por exemplo, assim, então se foram, não sei quantos milhões foram destinados à Ponte Pêncio, né? Se foram destinados 6 milhões para a construção dessa Ponte Pêncio, que eu acho que esse não tem contrapartida do município, tem uma parte, mas é bem menor do que os demais, né? Então, ela, primeiro, exige uma contrapartida do município. Então, você ganhou, às vezes, é um presente grego, né? Porque você ganha, mas se você não tem o dinheiro para a contrapartida, você perde como esses 400 mil. Naquele momento você não tem, o prazo passou 5, 6, porque tem verbas que vêm de 10 anos, né, que estão aí na reserva e ficaram ao longo dos anos. Então, a Ponte Pêncio, por exemplo, você fala assim, mas por que não pega o dinheiro e vai gastar na reforma da escola da Santa Maria, no posto de saúde? Não pode. Porque só pode ser gasto na Ponte Pêncio. Ou você gasta, ou você devolve. Exatamente. Né? Se estiver errado, você me corrija nisso. Não, é isso, exatamente isso. E, assim, resumindo tudo que você disse, o valor líquido de verbas que a gente pode usar para qualquer motivo, vamos fazer assim, um palavreado mais popular, ele, na verdade, ficou negativo para a gente. O Kiko está aqui, pode falar, ficou em quase R$800 mil negativos. Então, foi esse caixa que, efetivamente, a gente recebeu para poder fazer o que a população nos pede, aí, vamos dizer, que o dia a dia, né? Os outros 14 milhões eram valores realmente, como você disse, carimbados, direcionados para uma obra específica. Se puder falar no microfone. Isso. 14 milhões. Certo, que na verdade... Esses 14 milhões são todos vinculados. Vinculados. Só então, pode gastar que o termo finalidade assim, específica. São gastos né? vinculados, né? Esses valores vinculados que a gente não pode tirar dali para alocar. Então, eu não posso liquidar esses 700 mil negativos. Eles são vinculados. Os 14 milhões. Né? Eles têm finalidade específica. E eu acho que outra coisa que também nos assustou enquanto Câmara há pouco tempo, né? E a gente não tem que achar o pai da obra, né? Mas tentar corrigir a problemática, é que, para além dessa questão, e eu não estou aqui passando pano para a prefeitura, tá? Nem para o atual prefeito, nem para o anterior, nem para quem quer que seja, mas ter clareza, porque a população precisa entender, né, que, às vezes, a forma como é dito não traz toda a clareza que realmente a gente está vivenciando. Então, falar assim, a educação tem 90 milhões, mais de 90 milhões, mas tem que esquecer que 60 está na folha de pagamento, 10 milhões de transporte escolar, mais na alimentação, mais 9 milhões quase no transporte escolar, mais dívida com a tietense que tem que ser parcelada, tem que ser feita, porque já vem do momento anterior, tem que ter um reajuste aí em relação ao contrato da tietense, que pode gerar 2 milhões a mais de gasto que não estava previsto, né? Nem na própria LOA do ano anterior. Para além disso, a gente tem aí uma dívida, vamos dizer assim, porque é uma dívida de fato, que se arrastou desde 2019,
né, e que culminou na inscrição do município no CADIM, que vamos dizer assim, resumindo, é o Serasa da prefeitura, né? Então, que colocou a prefeitura dentro de uma condição, então era cerca de 2.700.000, né? Quase 2.700. Quase 2.600 alguma coisa, né? Que venha um processo que passou por várias etapas, que cabiam defesa, recursos, e quando assumiram em janeiro, souberam disso, mas os prazos recursais se expiraram, e no mês de abril houve a inscrição do CNPJ da Prefeitura e todos os vinculados a ele, que seriam Câmara, Fundo Social de Solidariedade, conselhos municipais, que inviabilizava todo o recebimento de verbas federais, estaduais e afins. Então, descobriu-se por um acaso, vão vindo as informações, e a Prefeitura teve que financiar isso em 60 meses, foram? 60 meses. De quase R$49 mil, né? Então, a população precisa saber disso, porque muitas vezes não entende para onde vão esses gastos. Então, hoje, o orçamento para gastos, como a gente está pensando assim, usando termos bem acessíveis, são negativos. Então, a gente tem praticamente 800 mil negativo em caixa, e não é porque a gente criou mais despesas. É porque criou o cargo tal, porque criou... Não, na verdade, pensando de fato na execução da lei orçamentária de 2000, que foi feita para 2025, né, foi feita de 2024 para 2025, a gente tem. Aqui eu gostaria de esclarecer isso, porque acho que é o momento mais oportuno, porque na sessão não dá para falar sobre isso, né, Silvio e Valmir. É muito atrelado ao requerimento que está sendo feito naquele momento. Só que hoje nós temos uma audiência de finanças, né, e do cumprimento da LOA. Esse é o primeiro momento que vocês têm uma noção bem clara de tudo, porque eu não posso relegar o outro, porque vocês estão executando esses 4 meses, né? E eu percebo que algumas problemáticas surgiram. Toda mudança, com certeza, toda mudança de gestão, traz problemáticas. A gente pode dizer, e isso também não fiquem bravos, porque você fica bravo, né? Você está defendendo o Wlamir? Não estou defendendo o Wlamir, certo? Mas quando ele pegou a prefeitura, ele pegou uma situação muito mais crítica. Porque não eram 800 mil negativos, eram milhões. O Kiko já estava lá, certo? Creio eu, né? Na migração entre Manuel e Wlamir. Bem antes. Bem antes. Assim, estava lá muito antes, assim. Você estava lá nesse momento também. E pôde perceber que a situação era muito mais crítica, sim, muito mais caótica. Sim. É claro que nós tivemos problemas que vieram também. Esperamos que nós não passemos para a próxima gestão problemas parecidos como esses, mas que impactam no investimento do município. Então, a LOA, que está sendo executada em 2025, nessa lei orçamentária, ela é muito comprometida pelas falas, porque as falas são dadas, né, por todos os lados, só que sem nenhum apuramento técnico. E a gente começa a se inserir nesse processo e ver que, na verdade, não são 14 milhões positivos totais de uso do município, sim. São 14 milhões que muitas vezes são um cavalo de Troia, que você não tem como dar contrapartida. Espera que nós possamos dar os 6 milhões de contrapartida para a FUNASA, para que ocorra a obra aí das elevatórias e tudo mais que precisa. Acredito que vai caminhar para isso, está caminhando para que este ano, se possível ainda, consiga essa contrapartida e comece a andar, né, que é uma coisa que vem de muitos anos parado. Mas, assim, eu agradeço a atenção de vocês, que eu sei que vocês complementassem, né? Eu falei mais, mas acho que esse momento é muito importante, mas também só falei porque a gente já teve reuniões anteriores, né, em que a gente debateu esse assunto nos bastidores, e vocês puderam nos instruir em relação a isso, e como o Robson também questionou algumas questões e pôde levantar. Né? É legal que você está totalmente por dentro aí de tudo que aconteceu, acho que você deu um belo resumo aí. Realmente, quando vem essas despesas que não estão previstas no orçamento, cabe a nós aqui, a gente, né, tem um trabalho dobrado, porque aonde achar esse recurso para fazer um parcelamento, porque não é simplesmente fazer um parcelamento, é você ter o recurso para pagar todo esse ano e já se planejar para o orçamento do ano que vem. Como você disse, os problemas caem no nosso colo aqui, e é obrigação nossa, a partir de agora, o que passou, passou, e você está falando de gestões anteriores, a gente está... nos últimos anos, né, o Kiko, o ano passado, que não, o Kiko estava lá, esse ano que eu estou, e já tem uma previsão para o ano que vem. Problemas jurídicos de ações trabalhistas severas, vai impactar o município de uma maneira muito forte. Provavelmente ainda uma boa parte esse ano, o nosso jurídico... O que mais tem impactado nos últimos anos, por isso que a gente tem que fazer aqui nessa Casa de Leis, é muito importante ter um olhar super atento
o executivo ouvir muito o legislativo, que tem servidores bons, técnicos, que às vezes se antevêm, e esse planejamento, porque muitas dessas ações que estão acontecendo hoje, eu quero falar isso aqui com clareza, são decorrentes da não escuta Sim. dos outros. Porque, às vezes, eu posso estar dentro de uma condição que me possibilita ter um conhecimento técnico, mas naquela situação não é o seu conhecimento técnico que importa, é o conhecimento prático. E há outros caminhos que podem ser feitos, por exemplo, grande parte dos precatórios, de ações trabalhistas e grande corpo da educação, por exemplo, poderiam ser solucionados com tabelas que posteriormente foram criadas. Então, por que não se criou à época? Não tinha nenhum impacto, tudo era mais simplificado, o impacto que tinha pequeno, ele tinha que acontecer, porque estava de forma ilegal. Então, por que não se antever e não ter esse gasto de 9, 10, 15 milhões, que muitas vezes representa 5% de um orçamento anual só em precatórios? Né, que eu digo que, em parte, precatórios são erros cometidos em algum momento do processo. Né? Não tenha dúvida. E essa questão, o nosso jurídico está se antevendo já e tentando já alguns acordos, porque fica inviável, né? Não tem nem como, pelo montante que a gente espera aí, que comece a chegar, e não vai ser nem precatório, vai ser através de RPV, que a gente tem 60 dias para pagar, o precatório ainda a gente... Quase 9 milhões. Então, o precatório ainda a gente se prepara para o ano que vem, a RPV não tem tempo para se preparar. 90 dias, cumpra-se, né? O que a gente está fazendo, e aí já falando um pouquinho do nosso trabalho, é criar situações de economia e criar situações de crescimento de receitas que não impactem em aumento de imposto, que isso não cabe hoje na população. A população não... Falar de aumentar alguma coisa, o prefeito não quer nem escutar sobre isso. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes e dá para reduzir muita despesa, dá para criar receitas sem mexer no bolso do munícipe. E é nessas ações que a gente vai tentar levantar dinheiro. A prefeitura tem como, você vê as cidades vizinhas que aumentaram exponencialmente sua arrecadação, é através disso que a gente vai buscar pagar essas contas aí que ficaram para a nossa administração. E eu vejo, assim, conversando com você aquele dia, a gente falou de um exemplo muito simples, né? Se eu digitalizar todo o sistema da prefeitura, quanto eu não economizo em papel por ano? Às vezes parece assim, mas 50 mil, eu consigo economizar 50 mil só de tirar o papel. Então, assim, às vezes, pequenas ações têm impactos muito profundos. Hoje os municípios estão na onda, né, de criar as loterias municipais, que já são uma realidade para a captação de recursos, quando você não consegue trazer empresa em curto prazo. Até apresentei um requerimento que vai, até conversando com o Valmir sobre isso, né, de criar uma central de ideias, entendeu? Em que as pessoas possam apresentar projetos e ideias, porque você é secretário de Finanças, com certeza tem um rol de pessoas que entendem também da área pública e da área de finanças, que podem trazer novos pensares, novas formas de ver a situação. Então, eu já muito estudei sobre as ONGs, mas já chego aqui perto do Silvio, o Silvio dá show e me faz pensar coisas que eu nunca tinha pensado. Mas é porque cada um com o seu conhecimento técnico. Então, claro que eu não tive a experiência que ele teve durante mais de 40 anos numa instituição, eu não tive a experiência bancária que ele teve. Então, é uma pessoa que até ontem só era um munícipe, e hoje é um munícipe e um ente político, né? Então ele pode falar aqui, mas ele pode, daqui a 4 anos, estar só como um cidadão, né? E não um cidadão ente político, e poder sugerir algo que é interessante. Um bom Eu conselheiro. acho que é chegado o momento de a gente dinamizar um pouco mais esse processo e não colocar a prefeitura, nem seus secretários, a gestão como um todo, num topo dessa hierarquia. Porque em serviço público não existe hierarquia verticalizada, né? É tudo muito horizontal. Então, eu tenho conhecimento, mas tem outro que tem um conhecimento prático que pode me auxiliar numa solução que às vezes é tão simples, mas que pode gerar um precatório de 10, 12 milhões depois, né? Nesses 5 meses de trabalhando no setor público, isso ficou muito claro, que qualquer ação que a gente for fazer tem que ser muito bem embasada, é muito complexo. Então, hoje, a gente trabalha junto lá, a experiência desse senhor aqui é primordial para que a gente consiga, né, dar andamento ao trabalho. Eu não posso hoje, da minha cabeça, tomar uma decisão que eu acho que vai ser legal, que eu acho que vai ser importante. É isso que você falou. Concordo. Mas agradeço, tá? Declaro encerrada a minha fala e agradeço o esclarecimento de vocês. Muito obrigado, viu? Pouco antes de iniciarmos aqui, eu estava conversando com o Kiko
e ele me disse que os primeiros meses do ano é o período de maior ingresso de recursos, não é? Então, hoje, a situação é muito confortável, não é? O ativo disponível hoje é gordinho, digamos assim, né? Principalmente o IPTU e o IPVA, né? Então, que entram mais no começo do ano, depois eles diminuem. Esse colchão de ar vai esvaziando ao longo do ano, né? Eles Hoje vão ser diluídos depois no decorrer do exercício. Hoje a disponibilidade é de quanto? Você tem ideia? Disponibilidade financeira total, em 30 de abril era 43 milhões e 63. Então já sei fazer conta. 43,063. Bateu. Eu dei uma olhada. Certo, eu dei uma olhada no balancete. Uma das formas de aumentar. Está aí dentro. Está aqui 3 vezes mais do que sobrou no ano passado. De um exercício para outro, né? Tá. Uma pergunta. Uma das formas de aumentar o ingresso de recursos é anistiar os inadimplentes. Este ano não teve nenhum programa do tipo. Existe uma previsão de se fazer um programa de anistia? Isso foi uma discussão que a gente teve, porque houve anistia meio que eterna aqui em Tietê, né? E isso traz uma comodidade para as pessoas que deixa a qualquer momento eu vou acertar isso. Então acho que a anistia ela é importante sim, mas a gente tem que ter um critério bem estabelecido para a gente montar uma anistia, senão a gente fica na mão de pessoas que sempre vão deixar para depois e a gente acaba perdendo receita quando a gente tem que ganhar receita para ganhar lá em algum momento que a gente acaba tendo. E até um ponto assim de acho que anistiar quem deve ser anistiado, sim, né? O critério porque tem que muitas vezes isso eu vi a fala das pessoas até que apresentaram, até do próprio diretor do SAMAI, superintendente do SAMAI, né, falando sobre isso, assim, a gente pode anistiar, né, falando agora da SAMAI, mas cabe aqui também, mas grande parte daqueles realmente devem e não precisavam ser anistiados em muitos aspectos. Então, às vezes, a pessoa que mais usufrui desse processo de anistia é aquele que tem poder aquisitivo, que poderia cumprir, mas que pelo histórico de sempre conceder anistias, ele acaba usando do meio público para ter economia pessoal. Ter um benefício maior. Eu, nesse ponto, eu concordo até com a fala anterior do Leandro, que eu acho que isso tem que ser construído via legislativo junto com o executivo. Eu acho que isso tem que ser feito em várias mãos aí para que seja feito um negócio justo para todo mundo. Porque a gente sabe que tem profissionais aqui que trabalham em Tietê que eles orientam o próprio a não fazer, porque vai chegar uma hora que vai ter anistia e ele vai deixar de pagar. Isso é a informação que a gente tem, então você já chegou nesse ponto, o mal pagador, né? Beneficia o mal pagador. Está premiando, né? Tem que ser muito bem estudado, mas é uma forma interessante, porque... Mas tem que começar a estudar. Não pode ficar assim, porque a gente sempre fala, o discurso temos que estudar, sempre no gerúndio. Mas não começa o estudo, né? Então é um processo, é um gerúndio eterno, né? Porque gerúndio é algo que dura por um período, não eternamente, né? Então sempre o gerúndio virou algo eterno. Então assim, vamos estudar, estamos estudando há 20 anos e nunca sai algo. Então acho que nós temos legislativo que provocar muito mais isso, não deixar que a coisa pare, e o próprio executivo atentar para isso, que precisa pensar o mais rápido possível para que possa anistiar aqueles que realmente passam por essa situação complexa e teve um erro que independeu da sua vontade, porque ele não tinha essa instrução, e os outros que fizeram propositalmente que sejam penalizados, né? Na verdade, hoje, Silvio, em termos de aumentar a receita, nós temos inúmeras frentes para trabalhar. O problema é que todo trabalho de aumento de receita, ele pressupõe de um custo, né? E esse custo é onde a gente pensa muito bem, avalia muito bem para começar. Mas existem frentes aí que a gente já, como georreferenciamento, que já está em fase de licitação. Poderia repetir? Georreferenciamento está em fase de licitação. Você poderia explicar o que é georreferenciamento? Georreferenciamento seria a gente reavaliar todas as estruturas de lotes em Tietê que houveram construções, que houveram aumento, que houveram mudanças. A gente vai avaliar todo o município. É por drone, Mauro? Tudo através de tecnologia, de drone. Isso foi feito a última vez em 2014. E daí reenquadraria todos os impostos, na verdade. Quer dizer que vai ter não um aumento de imposto, mas um enquadramento correto
da uma cobrança desse justiça, imposto, vamos né? dizer, e até a regularização de muitos imóveis que não são regularizados hoje. Né? Em 10 anos aconteceu muita coisa. Ontem, em conversa com o secretário o Paulinho, hoje a gente pega a galhada, a gente tem lá o triturador para pequenos galhos, para os grandes a gente não tem, a gente joga isso numa caçamba, isso a gente leva para uma outra cidade, isso gera um custo de mais de R$20 mil por mês. Então, hoje, uma máquina para você fazer triturar isso daí, esse material, ela custa R$1 milhão, mas ela traria uma receita, além de evitar a despesa dos R$20 mil, traria uma receita da venda desse cavaco, que é um material combustível para granjas e para outras empresas. Então, isso são ideias que a gente já tem, inúmeras ideias que a gente já tem para aumentar a nossa receita, diminuir nossas despesas e fazer com que esses números fiquem mais confortáveis nos próximos meses e anos aí. Mais uma pergunta. Execução fiscal funciona? É bem aproveitado? Ainda não. Sinceramente, ainda não. Explica para nós o que é execução fiscal. Cobrança judicial. Eu não entendi, mas assim, para uma linguagem porque popular. faz execução fiscal, eles não, assim, há muitos não vão entender. Cobrança judicial. Hoje, já existe em lei, mas nenhum município ainda teve, vamos dizer, uma coragem de fazer, que é popularmente a venda da dívida. Isso você pode vender isso para bancos, para FDICs, né, fundos de investimentos. Isso seria muito mais atrativo para a gente hoje do que a gente gastar energia e tempo e dinheiro fazendo esse trabalho de execução. Porque você transfere isso para uma securitizadora, ele vai cobrar isso daí e a prefeitura recebe esse valor de forma imediata. Pelos estudos que a gente tem, que a gente fez, o percentual que a gente vai receber com isso seria muito maior do que o que a gente consegue ganhar efetivamente fazendo essa cobrança. E você acredita que assim, que tem o modo judicializado, que é um pouco mais complexo, né? E o modo extrajudicial. Hoje a gente tem um recurso em todo o Brasil, praticamente, que são os CEJUSCs, né? Que são as centrais de conciliação. E até foi uma coisa que eu conversei com o Júnior e a doutora Renata, quando pensava em CEJUSC, o Júnior nem pensava em ser prefeito, a gente discutia e falava, né? E muitos outros falavam sobre isso, quem trabalha no próprio CEJUSC, é de às vezes levar esse processo para dentro do CEJUSC também, né? Porque o CEJUSC, ele tem esse espaço, é um espaço que é um espaço colaborativo com a prefeitura de Tietê, e ele podia ser mais bem utilizado, né? Com mais demandas. Não sei se ele vai se manter no espaço que ele é hoje em frente, ao lado do Pague Menos, ou se ele vai para o fórum, né? Mas seria importante, eu acho que usar esse recurso que nós temos. É claro que tem que dispor de uma pessoa para lá, mas não precisa ser obrigatoriamente o procurador ou algo do gênero, né? Mas usar uma força para tentar, porque por mais que, enquanto a gente não tenha coragem, né, vamos dizer assim, que é o termo que você utilizou, os municípios não têm essa coragem de vender essa dívida, então fazer tentativas de acordos ali. É claro que aqueles acordos podem ser cumpridos ou não, mas o pouco que nós conseguimos desses acordos, lá eles são feitos num ambiente que é muito mais formal e traz muito mais resultados. Eu falo porque eu fui conciliador durante muitos anos, fui instrutor em mediação, formei muitos conciliadores no nosso município, e eu via que o nosso percentual de êxito era muito maior do que aquilo que estava judicializado, ou que estava judicializado e ia para uma decisão do juiz em relação ao que nós decidíamos ali na tentativa de acordo, porque daí há a possibilidade de parcelamento, há as possibilidades da isenção de multas, de anistia mesmo, né? E ali você consegue analisar caso a caso e já conceder, né, esse plano de anistia dentro daquela situação, porque ela possibilita isso. E lá você tem um assistente judiciário da OAB, entendeu? Você tem uma série de situações que te auxiliariam nesse processo. Pelo menos para a gente poder caminhar um pouco enquanto não há a venda de uma dívida. A né? ideia de individualização é muito legal, porque eu recebo inúmeros contatos de munícipes precisando, querendo regularizar, mas a gente tem um limite. Eu posso parcelar em 15 vezes o IPTU lá. Aí ela vai, mas dá uma parcela muito alta. Nesse momento eu não posso, eu tenho que obedecer o que está na lei. Uma individualização do problema, você pode, de acordo com cada pessoa, você pode ter uma solução diferente. Hoje eu não tenho essa possibilidade, mas num ambiente desse... Eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque eu tenho esse recurso no município, não está distante.
Lá eu tenho profissionais que trabalham para o Sejusc, que dão esse suporte, que estão muito bem preparados há anos. E, por outro lado, eu tenho também uma demanda municipal. E eu posso alimentar isso. Até, eu lembro que foi proposto em alguns momentos que os prefeitos pudessem levar isso, né, essas cobranças todas, né, para dentro desse meio. Claro que tem que conversar com o Poder Judiciário, mas eu acredito que estariam muito abertos a receber isso, porque muitas dessas coisas são judicializadas depois. Sim. E se tornam muito mais complexas quando judicializadas. Então, acho que, sim, chegou a hora, a gente passou 4 meses já, daqui tem surgido muitas propostas, é de nós, Legislativo e Executivo, sentarmos à mesa e ver o que nós pensamos. Então, como eu posso assessorar o Mauro, como eu posso assessorar o Kiko na resolução dessa problemática enquanto Legislativo, e quanto vocês podem ver outros caminhos e a gente pode assessorar nesse processo. Então, é um trabalho conjunto que ainda não está existindo de fato, assim, claramente não. Então, a gente demanda. Sim. E vocês nos retornam, alguns, outros não, porque tudo muito incipiente, está começando agora, né? Tudo está pisando ainda em solo muito aí, não sólido, não firme. Então, acho que esse ponto é importante, a gente virar um pouquinho a chavinha para resolver coisas que nós já falamos no passado, já discutimos no passado. O problema está mais do que diagnosticado. Agora estão surgindo as possibilidades de solução, a gente tem que começar a aplicá-las, experimentar, então fazer essa experimentação. A gente não experimenta nada, não tem experimentado. Então a gente vê tantas situações que a gente nem sabia que existiam, né, mas que estão existentes aí. Né? Então acho que esse é o ponto. Uma ação judicial só é bem sucedida quando tem algo penhorável. Porque se não tiver o que tirar do devedor, não adianta nada, fica só em trabalho e despesa, né? Por isso que eu acho que é mais proveitoso uma anistia, isentando, quem sabe, correção, parte dos juros, e tentar receber isso aí sem muita demanda. Existe um programa chamado Município Amigo da Justiça, que é justamente isso que você falou. É usar a estrutura do Sejusc para fazer a negociação. Não é? Então, o município faz um convênio com o Tribunal de Justiça e vamos trabalhar juntos. Município... Foi proposto isso em muitos momentos e não foi aceito, e eu acho que agora é a hora para isso, entendeu? Porque eu acho que há uma disposição do Judiciário para que isso aconteça, e eu acredito que o Júnior também, porque o Júnior trabalhou na mediação durante muito tempo, nós trabalhamos, eu conheci na mediação judicial, né, lá, muito tempo atrás, então eu acredito que ele também tem esse pensar, né, facilitador mesmo. Eu acho que seria um caminho, e eu vou dizer para você, pela experiência ali, muitas vezes, até quando não há algo penhorável, o êxito é maior quando é nesse sistema. Se ele é judicializado e vem de cima para baixo, porque a decisão do juiz é monocrática, né? Ele faz uma análise da situação, pondera tudo e toma uma decisão. Mas a pessoa, ela teve o direito à defesa, mas ela não participou ativamente daquela decisão. Dentro do acordo judicial, ela participa ativamente. Tem um percentual de pessoas que depois vão para a execução? Sim, mas é um percentual muito menor do que a judicialização. Claro que a anistia é um processo, mas quando eu levo para esse sistema que você está falando, né, que é algo do programa... Como você citou o nome do programa, Silvio? Como que é o nome? Município Amigo da Justiça. Então, com a sistemática desse município, que é o trabalho com o judiciário, você tem um êxito muito maior, porque você já está no judiciário. Então, a pessoa entende que aquilo lá já é diferente. E ali eu consigo fazer essa anistia de forma muito mais individualizada. Então, acho que é o melhor dos dois mundos, né? É a anistia junto com... Porque tem municípios que, na verdade, eles vão lá para a cobrança, mas acabam não propondo anistia, né? Só esse parcelamento, facilita um pouco mais ou menos, mas a junção desses dois mundos, da anistia com o fazer judiciário, aí seria a solução perfeita que o Silvio pontuou. Quando se trata de IPTU, os valores não são gigantescos, não é? Normalmente são valores assim até baixos. Eu acredito que a negociação é o melhor caminho, e um instrumento muito, muito bom que funciona é o protesto. Já estão usando isso até em conta de luz, né? Então, o protesto assusta a pessoa, né? Título protestado. Tem gente que não se assusta com nada, mas tem outros que um título protestado... Eu que sou síndico vejo lá, tem gente que se assusta com nada mesmo. Porque todo dia tem cobrança, não se assusta. E outra coisa, uma informação que eu tive do Robson agora, é que a Justiça
está trabalhando mais com dívidas superiores a 10 mil, não é? Para a execução fiscal. As dívidas inferiores deve-se buscar outro caminho. Tudo isso é devido ao custo da cobrança da dívida, né? Então, quando você tem uma dívida muito baixa, e aí acho que o ideal é em caminhos como alternativos. E a maioria dos casos são baixos, não está acima de 10 mil, né? Raramente acho que vai ter uma dívida acima de 10 mil. Né? Então, são coisas que podem ser estudadas e implementadas, e eu acho que isso aí dá uma alavancada na receita. Eu vou te dizer um exemplo que é do mundo privado. Nós tínhamos as semanas de conciliação aqui, né, que era uma semana inteira que todos os mediadores se reuniam no fórum para fazer as mediações. Eu lembro que tinha uma sala que era ocupada praticamente todos os dias pela Sacone. Daí tinha um senhor, que eu não me lembro o nome dele agora, que trabalhou na Sacone, não sei se trabalha ainda, mas trabalhou muitos anos, e ele era sempre lá o negociador, né? E o êxito era muito grande de pessoas. Tem pessoas que não pagavam porque um dia foram maltratadas e ficaram muito bravas e brigaram e não tinha nada a ver com o valor. Entendeu? E a pessoa foi lá e falou assim, não, eu pago agora. Então era muito mais um diálogo, algumas questões vão surgindo, é claro que não é o caso da prefeitura, mas se uma empresa privada usou esse recurso e teve muito êxito, dá muito certo, né? Um trabalho como esse de conciliação, como eu teve uma experiência grande em bancos, quando a pessoa vai até lá, ela já está muito propensa a querer alguma coisa. Se você tem uma flexibilidade de fazer um acordo de acordo com o que ela pode pagar dentro do momento financeiro dela, vai sair o acordo. Então, o problema nosso hoje é a falta dessa flexibilidade. E dificilmente vai para a execução. Tem um percentual? Sempre tem, né? Daquele que nada o espanta, mas já diminui. E no extrajudicial já pode ser executado também, posteriormente, né? Valmir, tem uma pergunta? As perguntas aqui do... Bom, boa noite a todos, boa noite Mauro, Kiko, funcionários da casa, público que nos assiste aqui pela internet. Já tem algumas perguntas aqui dos internautas. Pode fazer, por favor? Desculpe, Robson. Desculpa. Então o Rodrigo vai fazer a primeira pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro, secretário. Boa noite, Kiko. Boa noite, Valmir, Silvio e Leandro. Agradeço pela palavra. Eu gostaria, Mauro, que você esclarecesse, né? Eu cheguei agora, você estava falando da dívida, né? Hoje, o próprio orçamento de Tietê, né? Tietê hoje não consegue andar com seus próprios pés. A gente está andando como, vamos pôr uma casa, né? A gente está comendo o arroz, o feijão e a carne. A gente não dá para fazer, né, aquele churrasquinho final de semana, né? Mas não dá para fazer aquela extravagância. Eu gostaria que você frisasse bem para a população que um joga na costa do outro, né? Vlamir fala que deixou 14 milhões. Né? A atual gestão fala que não ficou esses 14 milhões. Eu gostaria que você elucidasse essa parte, certo? E as outras, eu vou estender aos demais companheiros e vereadores, né? Como todos estão falando, né, que na história, desde que eu estou aqui em Tietê, faz mais de 15 anos, eu vejo uma Câmara alinhada com o Executivo. Né? Porque todas as outras que se passaram, né, Robertson, que está aqui faz mais tempo, ele pode, né, até confirmar, fazia oposição à atual gestão. E nessa gestão nós temos uma situação, uma Câmara de situação. O que eu quero falar, explanar para os senhores vereadores? Ano que vem é ano de eleição. O que nós temos que fazer é bater na porta do deputado, falar o que a nossa cidade está se passando. É você ir atrás de recurso
para trazer um posto de saúde para a nossa cidade, para trazer uma creche para a nossa cidade, porque seu Mauro está falando com as próprias palavras dele que nós não temos condições, com recursos próprios, de fazer. Então, o que nós temos? O que nós temos que fazer? É juntar a mão. Eu, como presidente, eu, como membro do PP, vou atrás do meu deputado. Deputado, Tietê está com orçamento tal, nós estamos precisando de verba tal. Valmir, que é presidente do PL, fulano de tal, Tietê está precisando. Então, aí, nós vamos conseguir tirar êxito do papel. Então, eu gostaria, e também, seu Mauro, eu fiquei sabendo, né, que nós perdemos, na gestão passada, acho que Kiko devia estar lá, muito contrato e coisas com o Estado, devido convênios com o Estado, com o governo federal, devido nós não apresentarmos a papelada que eles precisavam. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês, agradecer essa oportunidade, desejar a você, Mauro, eu sei da sua capacidade, eu sei da sua humildade e sei da sua honestidade, né? A finança de Tietê está numa excelente mão, de você e de Kiko, né? E também vocês, Valmir, Silvio, Leandro, que estão aí, né, de novo mandato, Valmir já assumiu, mas como suplente, agora cadeira efetiva, né? Vamos lutar por Tietê, né? Vamos trabalhar para a nossa cidade, né? Mauro, também falo para vocês, a gente tem que aumentar a arrecadação da cidade. Vamos fazer, junto à associação comercial, que a população volte a comprar aqui. Vamos fazer uma coisa, comércio forte, Tietê forte. Vamos investir em Secretaria da Cultura, Dia das Mães, vamos fazer música na praça. Dia dos Pais, vamos fazer para aqui, a nossa população começar a investir aqui. Agradeço, irmão. Rodrigo, agradeço pelas suas palavras. Referente à sua primeira pergunta, dos 14 milhões, a gente explanou aqui, não sei se você estava aqui ou não, mas posso falar novamente, não tem problema nenhum. De fato, existem esses 14 milhões, tá? Não é uma falácia. Porém, como a gente explicou aqui, esses 14 milhões são de verbas direcionadas para determinado fim. Eu não posso pegar desses 14 milhões e sair tapar um buraco. Não posso pegar desses 14 milhões e trocar uma bomba da SAMAI. Esses 14 milhões, cada valor lá tem um fim específico. E, geralmente, esse fim, ele exige do município uma contrapartida. Então, tem recurso lá que já está 4, 5, 6 anos que está lá. Alguns a gente está tendo que devolver. Então, o exemplo que eu dei aqui foi um exemplo das estações de tratamento. Sim. Que a FUNASA já nos adiantou 6 milhões de reais, a gente já usou esse dinheiro para fazer a verba, e a gente precisa de mais, na verdade, o valor total de 10 milhões de reais hoje para terminar essas obras, e se a gente não der um jeito de arrumar esses 10 milhões de reais nos próximos anos e terminar essa obra, tem que devolver esses 6 milhões para a FUNASA. Então, é isso que efetivamente aconteceu com os 14 milhões. Na outra pergunta que você, acho que direcionou até para os vereadores, eu vejo que o fato da Câmara estar alinhada com a Prefeitura nem sempre é um bom sinal. Acho que o município Sim. precisa de pessoas que questionem realmente a gente. E esses senhores, o Leandro, o Valmir, a Raquel, são pessoas que estão me questionando diariamente, e eu não acho ruim, eu acho importante, porque eu acho que a finalidade aqui é um município mais forte, como você quer. E até pontuar, né, dentro disso, porque assim, nós, por exemplo, eu, Valmir, Raquel, somos, de certa maneira, a situação, porque fomos eleitos pelo mesmo grupo, mas somos questionadores, assim como o Silvio também é muito questionador. Eu acho que o ponto principal, Rodrigo, nesse aspecto, agora falando que foi direcionado a nós também essa questão, em relação à busca de verbas. Então, a gente tem um trabalho do Silvio começou, veio para ele também essa disponibilidade da deputada, anunciando a verba de R$1 milhão. Então, Valmir foi lá há pouco tempo, o deputado estadual destinou a ele, a um pedido dele, do Kiko, mais R$1.800.000. Eu estive em Brasília, junto com o deputado Tenente Coimbra, que é estadual, e o deputado
a deputada federal Rosana Vale, trouxemos mais 2 milhões de reais, são verbas que estão escalonadas para cair nesse primeiro semestre, né? Para depois a gente conseguir trabalhar, primeiro tem que chegar uma para depois pedir a outra. E como essa também, eu vi que Lauro já obteve algumas verbas maiores, outras menores, porque o deputado quer atender todo mundo, porque o ano que vem é ano eleitoral. Então ele quer, mas assim, eu vejo, e aqui eu falo que as pessoas, 50%, um pouquinho mais de 50%, seriam da situação. Os demais não foram eleitos pelo grupo do Júnior. Estiveram com o Milaré, estiveram com o Ana Madureira, ou Basílio, correto? Em grupos opostos. Então, nós temos quase meio a meio. É 6-5, né? Mas eu percebi, isso eu falei nas primeiras sessões, que depois que nós assumimos, as pessoas estavam dispostas a fazer. Mas aqui, eu vejo todo mundo nos requerimentos, que são muitos, e Robson pode me corrigir, que tem muita gente denunciando o buraco, denunciando a lâmpada, denunciando a saúde, tudo que está errado, né? Ontem, eu sempre esqueço o seu nome, João está aqui em todas as sessões, praticamente, todas as audiências, ele esteve aqui ontem, enquanto nós falamos da saúde, e dos problemas da saúde. Então, acho que assim, a Câmara está comprometida, e eu vou ser sincero, meu compromisso é com a população, não é com o Júnior. Certo? Então, meu compromisso com o Júnior vai até a página 2. Se ele tiver ações, ele e todos os secretários tiverem ações que atendam às demandas sociais da população, eu estou com eles. Se atenderem demandas individuais, eu não estou com eles. Não importa se a demanda é dele ou do vizinho. Se é só do vizinho, se eu mudo a mão de uma rua para atender um vizinho, não é uma demanda social, é uma demanda pessoal. Então, eu vou criticar essa demanda aqui. Então, esse compromisso acho que você pode ter de mim. Eu vejo que o Valmir também é muito frequente nisso. Silvio aqui aponta todas as fases possíveis que ele possa encontrar, que ele vê, assim como traz sugestões, eles podem falar por eles mesmos. Mas acho que eu vejo uma Câmara muito comprometida com essas denúncias também, porque todos os requerimentos, de certa maneira, são uma denúncia de algo que está errado. Eu entendo assim. Porque se eu aponto um problema e peço uma solução, isso é uma denúncia. Só que eu não vou passar aqui, eu vou ser sincero, por mim, gastar o meu tempo todo aqui falando da SAMAI, quando eu sei que eu preciso de 6 milhões para concretizar a obra que daria a solução ao tratamento de esgoto. E eu não tenho 6 milhões. Então eu tenho que colocar em pauta, tenho que exigir, ele sabe, eu levei para ele uma lista de perguntas que eu falei assim, eu preciso que você me responda a tal data, porque eu preciso fazer uma audiência pública para esclarecer as coisas. Então, o ponto principal eu também não posso ficar gastando meu tempo para fazer política partidária e esquecer do ponto principal do Legislativo e do Executivo, que é a política pública. Eu estou, como vereador, acho que todos aqui, estão para fazer políticas públicas. E política pública não pode ir para o lado do populismo e muito menos atender às demandas vãs das redes sociais. Então, se eu for olhar todo comentário que fala, mas e a SAMAI, e a SAMAI, e a SAMAI, e o SAMAI, eu vou falar assim, então você me arruma 6 milhões, que eu resolvo o problema. Se me arruma 10 milhões, eu estou vendo o Rodrigo empenhado em tirar do caixa dele lá esses 10 milhões, zerar o caixa, porque a prefeitura não tem nesse momento, para tornar realidade a feitura da obra, que está orçada em 19 milhões, estão negociando, ver se consegue chegar nos 17, 16, por quê? A FUNASA deu 6. E os outros 10? De onde que eu tiro? Não está previsto no meu orçamento, eu não tenho isso aqui para fazer. A única instituição que tem superávit é a SAMAI. A prefeitura não pode criar crédito se ela não tem superávit. Então, na verdade, a gente vê que a gente tem 800 mil negativo. Como que eu transformo 800 mil negativo em 10 milhões positivo? Não tenho. Então, se a SAMAI puder dispor desse valor, eu vou poder criar. E o deputado, quem conhece muito bem, Silvio, é fácil chegar lá pedir 1 milhão, ele dá 1 milhão? Não é, né, o Valmir? Você pede 1 milhão, ele dá 500 mil. E daí ele fala assim, mas eu posso mandar só para a saúde, porque minha verba para outra coisa já faltou. Aí se eu mandar verba para a educação, vai demorar 1 ano. Se eu quiser aquisição do veículo, então a gente tem que fazer jogadas políticas, de políticas públicas, não partidárias, para conseguir valer o dinheiro. Aí você está falando, de política, não de politicagem. Sim, que a gente fala política partidária e política pública. Nós estamos comprometidos, eu vejo que os secretários com os quais eu converso estão comprometidos com as políticas públicas. E a partir do momento que eles não estiverem mais comprometidos com isso, eu serei o algoz, assim como os meus colegas também, de falar, então eu vou cobrar
Eu até falei na última reunião que a gente falou, já passou o tempo de namoro, né? Já passou os 4 meses, vocês não podem mais falar que o problema é do outro. Então, você já sabe o que está acontecendo, agora tem que achar as soluções. A gente sempre fala isso. Então, acho que um ponto importante para você, Rodrigo, mas essa resposta não é só para você, é porque o seu questionamento, que é muito legítimo e válido, e representa uma grande parcela da população, ele tem que ser respondido também. E falar que eu, vereador Leandro, eu não deixo de fazer um requerimento porque eu não quero afetar o Júnior, qualquer secretário. Não. Tem requerimentos que eu não vou fazê-los se eu não tiver uma propositura de ação. Ou eu vou lá e faço um ofício, ou eu vou lá e converso com o Mauro. Mauro, qual é a sua solução? Vamos pensar. Então, vamos pensar no sulfite, vamos pensar no cortador de galho, vamos pensar em várias estratégias, só que nem todas as estratégias a gente consegue o tempo todo informar. Até propus na Câmara que a gente fizesse 1 minuto com o Legislativo, em que a gente vai e conversa com os secretários e publica na rede social, para a população saber. Certo? Porque isso é importante. Justamente é isso essa explanação que eu tive. Porque não tinha esse diálogo entre legislativo e agora executivo. Tem. Você entendeu? Era só paulada. Sim. Você entendeu? Era só requerimento, isso aqui. A política ela é feita de diálogo, Mauro. Diálogo. Você entendeu? A partir do momento que um vereador ele faz um requerimento para você, não é que ele quer mal você. Sim. É que ele está sendo cobrado. E uma outra questão, Rodrigo, que é importante. É isso que eu estou dizendo para você, Leandro, através do que é ser situação. Sim. Não que você vai falar Não, mas sabe o que eu acho importante para você? Um ponto muito importante é que o vereador, dentro do seu histórico, sempre teve a questão assim, eu vou apresentar o requerimento, porque cabe ao executivo resolver o problema. E nunca me coloco como parte da resolução do problema. Então, na verdade, eu tenho que passar para esse ponto. Mas vamos finalizar a questão aqui, minha fala, porque está fora da questão das finanças, então já para a gente encerrar, tá bom? Aqui minha fala eu já encerro nesse, tá bom? Então, e as placas, Mauro? Que nem assim, em véspera de eleição, que nem o ano passado, o que teve de placa na cidade, né? Tem umas que resolveram, que nem ali no Santa Cruz, há 300 mil. Mas aquela de 1,5 milhão, ali perto para baixo do fórum, que era para ser a praça ali, sumiu a placa, ninguém sabe onde foi parar. Eu gostaria que você explanasse a respeito desses contratos aí. Me permitem. Nós estamos saindo do foco, tá? Então, nós precisamos voltar para o foco, que é a apresentação, né, do orçamento e tal. Então, eu acho que não cabe agora a gente se estender em outros assuntos. Eu peço desculpa, o papo está muito bom, mas nós não podemos perder o foco. Você me desculpe. O Valmir tem aqui algumas perguntas. Isso. A respeito do tema, pertinentes ao tema. Exatamente. Bom, obrigado, Rodrigo, pela pergunta, viu? É isso aí, como o Leandro colocou muito bem. A pergunta do Renato Ginão, a primeira pergunta é sobre a situação financeira para a construção da ponte no bairro do Santa Maria, que é importantíssima para todos nós. Você tem alguma informação, Kiko? A informação que eu tenho ainda não temos. De obras mesmo, isso aí teria que ser com a Secretaria de Obras e não chegou nada para a gente de empenho, nada de... Ainda a parte financeira não foi envolvida nessa questão. Eu sei que foi retomada essa semana, né, semana passada, inclusive, essa obra. Essa é a informação que nós temos também em relação a isso. Né? A segunda pergunta é a pergunta da Verônica Nastaro. Há planos para equilibrar esse tipo de benefício com incentivos reais para quem cumpre seus pagamentos em dia? E Ginão também escreve IPTU premiado, que mais ou menos em torno dessa pergunta aí. Há algumas ideias sim, tá, Valmir? Porque exatamente é o contramão da anistia, né? A gente sempre foca na anistia para beneficiar quem está aí, acho que é válido, é uma receita a mais, mas aí quando eu começo a valorizar muito a anistia, eu deixo de lado as pessoas que pagam em dia, que cumprem sua obrigação. Então existem algumas ideias, eu não vou falar aqui ainda porque ainda está cru ainda está em projeto, mas existe sim alguma coisa que possa beneficiar as pessoas que pagam em dia, tanto em diminuição aí de valor, um desconto um pouco maior do que tem hoje, eu acho muito pequeno o desconto hoje,
para quem paga à vista, por exemplo, mediante o cara que parcela uma dívida. Então, existem algumas ideias, sim, e em breve estará divulgado. Você vê como parte da população a sugestão também, como o Ginão fez, né? Então, não é só o questionamento do porquê, mas qual a sugestão eu dou para essa situação. Então, escutar a população, às vezes surge muita coisa muito boa. Isso aí é muito importante, Leandro, não ter só a crítica, como ter a sugestão também. E a outra pergunta, Mauro ou Kiko, né? Pergunta do Reinaldo Ginão também. O valor total de todos os aluguéis pagos pela prefeitura, você sabe informar? É quase R$80 mil por mês. Dá R$960 mil por ano. Quase 1 milhão por ano. Esse é um objetivo nosso também, de tentar equalizar isso dentro de um lugar só, todas as secretarias. É o nosso sonho, vamos dizer assim. Já tem algum plano, alguma coisa, Mauro? A gente tem ideias. Plano ainda não, porque da mesma maneira que você... É aquilo que eu falei anteriormente. Para você ter uma redução de custos, primeiro você tem que ter um investimento. E primeiro a gente precisa achar esse investimento para depois a gente ter essa redução. Mas é uma ideia que a gente tem de colocar... a gente estava conversando ali nos bastidores ali com o Valmir. Eu vou em algumas outras prefeituras, em outras cidades. Na verdade, não é nenhuma prefeitura, é a casa do cidadão, né? Onde ele entra ali, ele tem todos os atendimentos que ele precisa num lugar só. Desde a Secretaria de Obras, de Finanças, de Saúde. Então, ele sabe que ele vai resolver todos os problemas num lugar só. Esse é um dos objetivos nossos, mas ainda não posso falar mais. Tipo, a longo prazo. A gente não quer ser tão longo prazo assim. A gente está pensando em 2 anos aí, mas precisamos de investimento. Tá. Outra pergunta, uma pergunta que eu queria fazer, Mauro. O montante de atraso de IPTU, você tem esse montante total? É que aí envolve atraso e dívida pública, que é dívida ativa, né? Quando vai para a dívida ativa, a gente desconsidera atraso. Mas o atraso do IPTU hoje está em torno de 4 milhões. E da dívida? 4 milhões de reais. A dívida ativa é 25 milhões. 25 milhões, 0,21. Esse trabalho que vocês quase falaram, 10% da receita, uns 2 a 10% da receita. Hoje a gente teve uma reunião com um pessoal... assim, 10% da receita, unindo os dois. A gente teve uma reunião com o pessoal aí que, em termos de percentual, ele até nos parabenizou, que ainda é baixo, perto de outros municípios aí em outros estados. Aí é um trabalho em conjunto, como o Leandro falou, né? Eu acho que tem que ser entre o legislativo e o executivo, sentar, conversar e colocar o plano e fazer, né? Não adianta a gente ter só ideias e ficando pelo caminho. Eu acho que isso aí é muito importante, esses números, né? Para a gente debater isso aí junto com o executivo para melhorar isso aí, esses números aí, e melhorar também a situação financeira sua, né? Só essas perguntas que a gente tem pela internet, senhor presidente. Mais alguma pergunta? Então, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara agradece a presença do secretário e também do Kiko, a presença dos munícipes, muito obrigado pela presença, venham sempre, e também aqueles que nos viram pela internet, e nós estamos encerrando esta reunião. Muito obrigado.